Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Eli, professora de redação aqui do Garra 01, professora especialista em redação para concursos públicos e vou trilhar uma caminhada com você até a sua prova, edital TJPE. Isso mesmo. O pós-edital sempre traz aquele gosto de quero mais e aquela ansiedade. Será que estou pronto? Será que já sei como me comportar diante da minha redação? Eu acredito que poucos alunos estavam esperando uma redação tão simples. Porque, por mais que vocês digam, nossa, é uma prova discursiva, gente, é uma redação igual a qualquer outra. A diferença é que o seu examinador não trará temáticas atuais, temáticas que são relevantes na atualidade. Ele vai trazer uma temática específica do anexo 3 da tabela de conteúdo, de acordo com o seu cargo. Essa é a única diferença, mas respire, esfrie a sua cabeça e acalme o teu coração, que eu estou aqui para desvendar esse edital junto com a equipe Garra 01 e te deixar mais tranquilo. Porque tenha certeza, teu texto não vai mudar nada. Ele é um texto tripartido com foco em argumentação, tipologia dissertativa. É basicamente aquele texto que a gente já conhece, que a gente já sabe. Contudo, ele precisa ser trabalhado para um examinador, que é o examinador IBFC. O examinador IBFC, ele é um pouquinho, cri-cri, exigente em estrutura. Isso mesmo, a sua banca, a banca IBFC, que faz bastante concurso, diga-se de passagem, é uma banca que trabalha uma exigência típica, né, de bancas de concurso, contudo com uma pegada a mais, que é a estrutura. Não é à toa que você recebe uma nota específica. Há bancas que não dão notas específicas para a estruturação do texto. Por exemplo, a banca CESP e Sebrasp. Ela não dá uma nota específica. A banca BFC, sim. E, inclusive, deixa eu só analisar aqui, só para não esquecer. A estrutura, ela vai ser avaliada em 3 pontos. A sua prova de redação, a sua discursiva, terá 30% da nota atrelada à apresentação, à estruturação, gente. Então, garantir a escrita de um texto diretamente para o seu examinador, que é o examinador IBFC, é fundamental. Então, é para isso que eu estou aqui, para trilhar esse caminho com você, te orientar a escrever para a sua banca. Vem comigo que a gente está só começando. Vamos falar um pouquinho, bater um papo, aquele papo IBFC TJPE. Vem para cá porque eu já trouxe aqui algumas curiosidades do edital que são imprescindíveis para você, aluno Garra 01. Vem comigo. A prova discursiva, como vocês já sabem, é de caráter eliminatório e classificatório. Tirou nota abaixo de 6, sua prova ela vai valer de 0 a 10. A sua nota mínima aqui tem que ser 6. Isso mesmo. Tirou 5,9, está fora. Apesar de que a Banca BFC é uma banca boa para recurso, mas a gente não vai trabalhar com possibilidades de recurso aqui no Garra 01, tá? A gente vai trabalhar com possibilidade de nota máxima de primeira. De primeira. Contudo, é importante falar sobre isso, porque eu lembro que no concurso da Polícia Militar do Estado de Paraíba, a gente teve essa banca BFC. E a gente trabalhou com esse concurso. E por incrível que pareça, dos 20 recursos que a gente pegou para o pós-prova, o pós-discursiva, a gente pegou 20 recursos. Dos 20, a gente conseguiu deferimento de 17 recursos. 17, ou seja, 85%. Minha matemática é boa. É boa? É. 85% de majoração de nota nos recursos que a gente fez. Então, não é uma banca cri-cri. Contudo, é uma banca que preza muito pela estruturação do texto. Então, não é porque o seu texto vai ser uma discursiva com temática específica que você vai negligenciar a estrutura, a apresentação, translineação, recuo e, é claro, coerência e coesão, porque sua banca avalia até conectores.
Isso mesmo, é uma banca muito cri-cri para a estruturação. Então vem comigo porque a gente vai voltar aqui e falar a respeito dessas curiosidades que já foram apresentadas no edital, beleza? Então vem aqui, a nota de 0 a 10, tendo a mínima de 6, que você já sabe. Então nada de vir, nada de aparecer aluno com uma nota menos de 6, tá? O que também é interessante discutir, pessoas, necessariamente, é que a banca IBFC apresenta quantidade de linhas mínima, tá? O aluno tem que redigir no mínimo 20 linhas. Aí ele, como assim? Gente, não é toda a banca que apresenta quantidade mínima de linha. A banca CESP e Sebrasp, por exemplo, não é em todo concurso que ela apresenta. Eu, na verdade, acho que ela não apresenta em nenhum a quantidade mínima de linhas. Já outras bancas apresentam, por exemplo, a banca AOCP, a banca FCC e a banca IBFC, que é a sua banca. Então, ó, pessoas, quando eu falo de linhas efetivamente escritas. Então, necessariamente, a gente precisa ter pelo menos uma palavra para que a linha seja considerada uma linha efetivamente escrita. Ah, Eli, mas não é até o final da linha? Não, não precisa ser até o final da linha. Só que eu sempre falo ao meu aluno, só para garantir, não escreva o mínimo. Não escreva o mínimo, tá? Também não vai extrapolar. Às vezes você pensa, mas não tem como extrapolar porque a banca só vai trazer uma folha de 30 linhas. Semana atrasada, eu recebi uma ligação no Instagram, algo atípico. Alguém te ligar no Instagram. Era um aluno desesperado no pós-prova. Ele saiu da prova e, em vez de escrever somente a quantidade de linhas que a banca havia solicitado, ele escreveu mais duas. Eu fiquei me perguntando depois, como você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu fazer isso? E o aluno, ele ficou tão nervoso que ao momento que ele saiu da prova, ele me ligou, ele não tinha meu número, mas ele ligou pelo Instagram, chorando, desesperado. Eu não sei o que tinha na minha mente, eu não estava bem na hora da prova e eu acabei escrevendo 2 linhas a mais, escrevi lá abaixo. Eu vou ser eliminado? Depende muito da banca e do edital. Se a banca falar somente que o que estiver escrito fora das linhas não será considerado para fins de avaliação, o que estiver fora não vai ser avaliado, você não vai ser apenado por isso a ponto de ser eliminado do concurso. Você vai perder uma nota de organização, de apresentação, você também vai deixar de ter aquele conteúdo considerado. Então, se for continuação de um conteúdo que parou ali na última linha, você vai ser sim prejudicado. Contudo, há outras bancas que, se você escreve, se você faz qualquer coisa fora da margem, você sim vai zerar. Então, pelo amor de Deus, nada de escrever fora, porque olha o que a tua banca trouxe no edital. Vem para cá. Vem para cá. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado. Então, ela está falando do quê? Ela está falando da linha. Se você escrever fora da linha, meu aluno, se você escrever fora da linha, não respeitar a margem, ou se você escrever extra, nada será considerado para fins de avaliação, tá bom? E ou que tiver extensão inferior, ou seja, menos de 20, tá? Ou ultrapassar a extensão máxima. Observe, ela não está falando só do extra margem e extra margem, margem direita e margem esquerda. Ela está falando do mínimo, ou seja, 19 está fora, e ela está falando também do que ultrapassar a extensão máxima, ou seja, além de 30. Nada de escrever além de 30 linhas. Muito cuidado com isso. Às vezes parece bobo, mas não é, tá? Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza,
concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que foi escrito fora do local apropriado e que estiver, rasurado, ilegível ou incompreensível. Aqui, pessoas, vai adentrar aquela letra que eu sempre falo. Você consegue ler seu próprio texto? Já fez um teste? Ah, professora Eli, minha letra é maravilhosa, perfeito. Mas sempre vai ter aquele coleguinha que não tem uma letra legal. Eu tenho um aluno que ele já reprovou 2 vezes em concurso público. 2 vezes. Passou na objetiva, reprovou na discursiva. Por causa da letra. Eu já consigo ler o texto dele, mas às vezes ele não consegue. Então, se você não consegue ler seu próprio texto, imagina outrem quando pega. Imagine um avaliador, ao momento que ele pegar o teu texto aqui, E aí? Então, vai fazer o seguinte. Só para garantir, escreve algo hoje, um parágrafo que seja. Amanhã leia e mande o coleguinha ler. Se ele lê com facilidade, beleza. Se não, já começa a fazer intervenção nessa letra. Em nome de Jesus. Volta para cá. Essa situação de rasura, é importante dizer que a gente tem a regra de escrita e a gente vai ter uma aula específica para a regra de escrita. Ah, professora, eu estava escrevendo já na folha definitiva, rasurei. Quando você rasurar, um exemplo, estava escrevendo lá a palavra pássaro e acabei esquecendo do outro S. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou taxar e vou escrever aqui na parte de cima. Caso eu já tenha escrito nos outros locais. Caso não, eu vou escrever à frente. Eu só taxo e escrevo na frente. Pássaro. Necessariamente. A gente vai ter uma aula específica para isso. Fica tranquilo, tá? Mas vamos voltar aqui à leitura dos pontos do edital. Concisão e objetividade. Pessoas, necessariamente você vai ter uma temática voltada à sua área de atuação, que é específico do seu edital, lá no anexo 3. É a área específica. Então, você precisa ter em mente que, como é conteúdo específico, não dá para você ficar enchendo linguiça, levar aquele esqueleto pronto. Você pode levar o esqueleto estrutural. Eu vou fazer um esqueleto para você, para te ajudar. Tenha certeza, vai ajudar bastante, porque na hora da prova você já sabe como começar, o que fazer e como terminar o seu texto. Vai ajudar demais. Agora, esqueleto pronto para temáticas específicas, não tem como. É igualmente você dizer, eu vou fazer uma prova da Banca Acesso e vou levar a prova redação esqueleto pronto. Não tem como, não tem como. Somente se for temáticas de argumentação, trabalhando atualidades. Aí sim a gente consegue lhe entregar um esqueleto pronto e você vai treinando e faz só encaixes na hora da sua prova. Muito cuidado. Se alguém tentar te vender esqueleto pronto para essa prova, não aceita, tá bom? Então, segue aqui comigo. Objetividade, porque necessariamente o tema é específico, você vai responder o que se pede, tá? E, é claro, coerência e coesão. Pessoas, a coerência textual, ela se dá ao passo que você segue uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio, ela está de começo, meio e fim de ideias. Isso vai estar tanto na aula de estrutura, quanto na aula de esqueleto, que eu vou te ensinar a fazer isso. Contudo, a coesão também é muito avaliada. Como eu falei a você, a Banca BFC, ela preza por um texto ligado, conectado, coerente e coeso. Não é à toa que ela vai te dar 3 pontos por isso. A estrutura equivale a 3 pontos, 30% da tua nota. Então, necessariamente, o uso de conexões lógicas argumentativas, que são os argumentadores textuais, é imprescindível dentro do teu texto. Aí ele não sei fazer o uso de conectores, eu fico todo perdido. Calma, porque no seu esqueleto eu já vou colocar cada conector no seu devido lugar. E você somente vai se adequar a escrever dentro daquela situação organizacional argumentativa. Beleza? Segue aqui, vamos voltar. Sobe um pouco mais, vamos voltar a essa parte que eu pulei, que é a mais importante. Pessoas, para quem não sabe,
Para quem eu sei que você já sabe, meu aluno Garra 01, mas isso daqui é o nosso barema. É a nossa tabelinha, né? Tabelinha de correção. Quando o seu examinador vai corrigir o seu texto, necessariamente ele pega essa tabelinha, pega o texto e já vai corrigindo. Rapidamente ele coloca essa tabela na cabeça, é comum de nós corretores fazermos isso. A gente já consegue, às vezes, IBFC traz 6 itens. Para esta prova, como é uma discursiva com temáticas específicas, ela trouxe 3. É comum ela fazer isso. Contudo, quando é com temáticas de atualidade, ela traz 6 tópicos. É extensa, mas não ache que dentro desses 3 tópicos não estão os demais que ela costuma cobrar. Estão tudo implícitos aí, eu vou colocar eles à mostra para você analisar comigo e entender como o seu avaliador vai trazer a cobrança no seu texto, vai olhar, vai avaliar a sua dissertação, tá bem? Então, vem para cá. O primeiro item que você vai ser avaliado e que é muito importante, Eli, para que eu preciso saber disso? Cara, se você vai fazer uma redação para mim, necessariamente você precisa entender o que eu vou cobrar. Você vai escrever o texto de acordo com aquilo que eu quero, que eu espero. E o barema, ele nos dá essa luz, esse caminho a seguir, porque você já vai escrever o seu texto sabendo que a estrutura vale 3 pontos e você tem que fazer uma estrutura impecável. Impecável, vem para cá. Na estrutura, o seu avaliador, ele vai trabalhar a sua tipologia. A sua tipologia é o texto dissertativo, com especificidades para a argumentação. Você tem uma dissertação argumentativa. Então, necessariamente, é um texto que carece de estrutura tripartida. O que seria a estrutura tripartida? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele sei fazer isso. Isso é muito simples, eu aprendi lá no ensino médio com a titia Lalá. Mas a titia Lalá te falou que a introdução ela tem 3 partes. Ela é estruturada em 3 partes. Contexto, tema e tese para a argumentação. Titia Lalá, lá no ensino médio, te ensinou que o desenvolvimento, ele também é tripartido e que ele tem tópico frasal, desenvolvimento de ideia e fechamento. Titia Lalá também te contou que necessariamente a conclusão precisa, no mínimo, eu falo no mínimo porque tem bancas examinadoras que exigem além. FCC, por exemplo, ou melhor, perdoe-me, FGV, por exemplo. A banca FGV, em algumas redações, em alguns concursos, ela exige que a sua redação tenha estrutura Enem. Ou seja, a conclusão tem que ter 5 itens, 5 tripartição. Diferente da nossa redação aqui, da IBFC. O que eu preciso saber? Que na minha conclusão eu vou ter, no mínimo, uma tripartição de retomada do tema, de fechamento de ideias e fechamento de texto. Retomada do tema, fechamento de ideias ou proposta interventiva e fechamento. Necessariamente. Isso a titia Lalá não te contou e o YouTube também não te mostra. Todo texto dissertativo argumentativo, ele é tripartido inicialmente com introdução, desenvolvimento e conclusão, e a introdução é tripartida, o desenvolvimento é tripartido e a conclusão também é tripartida. E eu estou aqui para te mostrar isso. Mas vamos seguir. Parou por aí? Esses 3 pontos serão apenas atribuídos a essa situação de tripartição inicial? Não. Vem para cá. Eu também preciso considerar o meu conjunto articulado de ideias com a relação entre proposta argumentativa
e tema. Estrutura e tema. Preste atenção. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando a respeito dos contextos socioculturais que eu vou usar dentro do meu texto. Isso mesmo. As citações, os exemplos estão atrelados à minha temática. Um exemplo, vou falar sobre direitos individuais e coletivos. Aí cito uma parte da Constituição que não trata a respeito disso, mas que é uma citação coringa. Já começa a perder ponto. Você precisa articular muito bem as suas ideias. Eu não posso utilizar citações coringas ou exemplos alheios. Quase não sai, perdoe-me, alheios à temática do meu texto. Eu preciso ter muito cuidado com isso, porque isso também é avaliado. É o que a gente chama de citação pertinente, contextualizada e legítima, que eu também vou falar com você acerca disso, na estrutura do seu texto. Mas volta para cá porque não parou. O segundo item, que tem a nota mais interessante aqui, que é conteúdo, também necessariamente vamos conversar sobre, contudo, não vamos adentrar a tipos de conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo ele é específico da sua área de atuação, lá no anexo que a banca indicou. Então, a questão do estudo de conteúdo é com você. Eu vou te orientar. Se quiser que a gente corrija o texto, fala com a gente no PV, chama lá no Redação com Eli, @redacão com Eli no Instagram, fala com a gente que a gente corrige texto, tá? Contudo, aqui a gente não vai ter aula específica para tratar dos conteúdos que tem no seu edital. A gente ia fazer o quê? Um curso aí com 200 aulas para falar sobre aqueles anexos em cada cargo. Então, a gente vai se atrelar ao texto em si, à sua discursiva. Volta para cá. Então, a análise das ideias, né? Você precisa trazer as ideias fundamentais, observando a fidelidade ao tema, ou seja, sem fuga, sem esqueleto e esquema coringa, necessariamente, ter muito cuidado, hashtag nada de esqueleto pronto, esquece isso que aqui não cabe. Consistência e relevância argumentativa, cuidado, citação sempre pertinente. Se seu texto está falando sobre a questão de drogas, a lei de drogas, use temáticas afins. Progressão temática, a ideia, tese 1, que é o T1, T2, pega o T1, desenvolvimento 1, pega o T2, desenvolvimento 2, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso na estrutura do texto. Você precisa seguir essa lógica de escrita, porque para que você veja, não é só um conteúdo. Por mais que a banca fale, são 5 pontos atrelado ao conteúdo, mas o conteúdo em si, ele depende da articulação das ideias, da coerência e da coesão, e, é claro, da organização tipológica, da estruturação do texto, como a banca mesmo falou aqui dentro. Por isso que eu falei a vocês, dentro desses 3 itens, você vai encontrar outros. Volta para cá. E, é claro, o senso crítico do candidato. Eli, o que seria isso? Isso daqui, coloca um asteriscozinho, sobe aqui, cadê? Tá aqui, ó, a argumentação. Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo e não aponta criticidade, não o faz ou faz de forma superficial, você vai ser apenado. E isso é apenado aqui no conteúdo. Por quê? Porque a argumentação do seu texto é o seu conteúdo. O desenvolvimento do seu texto é o conteúdo. Não é à toa que a introdução ela não precisa ser, nossa, que introdução grande. Não, ela tem que ser sutil, apresentativa somente. O seu desenvolvimento que tem que ser robusto. Conclusão também sutil. Nada de fazer grandes parágrafos de conclusão e de introdução. O seu viés maior é na argumentação que é no seu conteúdo. Show de bola? Segue comigo. Não menos importante, vamos trazer aqui a expressão. No que se refere à expressão, que a minha canetinha não está querendo riscar, é importante eu te dizer
que a adequação vocabular, ela tá atrelada à linguagem formal. A ele, mas jamais eu ia escrever um texto trabalhando com a linguagem informal. Você não percebe, mas eu sei que uma vez, não sei se em um passado remoto, longínquo ou recente, você falou assim: a Constituição diz que todos são iguais. A Constituição disse isso. Olha, a Consti fala isso. Se você escreve a Constituição diz, o que foi que você fez? Você utilizou uma personificação. Você trouxe linguagem coloquial para dentro do seu texto e você não percebeu. Da mesma forma que é muito comum os alunos personificarem os órgãos federativos. Da mesma forma que você personifica leis, você personifica órgãos. Então tenha muito cuidado, que às vezes é uma figura de linguagem que você utiliza dentro do seu texto e que acaba aqui trazendo uma linguagem coloquial. Tá? Então não diga nunca, diga cuidado, segue comigo. Emprego de registro, ó, culto da língua portuguesa. Ele está falando aqui da sua escrita, meu aluno, sua construção e estrutura gramatical, seja ela concordância, regência, crase, acentuação, o bagulho todo. Isso mesmo, o bagulho todo. E existem situações, existem erros que são muito comuns dentro do texto dissertativo. E foi para isso que eu apresentei a você 3 ideias de escrita, que eu vou formular em 3 aulas, trazendo regras de escrita. Se não couber em 3, eu amplio um pouco, mas vai ser algo bem simples, vai ser gostoso de ver. Você vai até rir comigo. Por quê? Porque eu já estruturei a aula em 3, trazendo os erros mais comuns nos textos que a gente avalia aqui no Garra 01 e no Redação com Eli. A gente pegou os erros que mais são apresentados, os corriqueiros, apresentamos dentro do conteúdo e apontamos para você cuidados, atenção, como diferir uma coisa da outra, dicas maravilhosas, você vai gostar. Você vai gostar. Eu acredito que serão 2 a 3 aulas no máximo, que eu vou chamar de regras de escrita e gramática atrelada à produção textual, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Vem comigo. Clareza na apresentação. Isso aqui, essa clareza se dá, pessoas, de uma forma bem harmoniosa, tá? Dentro do texto. A escrita do texto em ordem direta, nada de usar rebuscamento, linguagem acessível e simplista, não precisa trazer aquele monte de palavras difíceis que a titia Lala listou para você no ensino médio para você aprender e colocar na sua redação. Esqueça disso. Nada de usar rebuscamento. Sua linguagem deve ser clara, objetiva e direta. Nada de tentar fazer, nossa, vou fazer o melhor texto mais rebuscado do mundo. Não, você vai fazer o melhor texto dentro da objetividade e da simplicidade, para que o seu examinador não tenha problema na hora da leitura. Porque se ele tiver, ele vai fazer igual eu faço. Ele já vai começar, que é isso? Eu vou ter que olhar no Google o significado dessa palavra, eu não acredito. A gente já não gosta. Então tenha muito cuidado com isso, tá bom? Segue aqui comigo. E por fim, coerência e coesão, que eu diria que é muito importante. Por que que é muito importante? Você vai perguntar, Eli, por que que é muito importante? Pessoas, a coerência e a coesão costuma aparecer em um tópico à parte. Dessa vez, aqui dentro dessa proposta do TJ, no barema apareceu dentro de expressão. Tranquilo. Mas saiba, a coerência e a coesão, em especial a coesão, é avaliada minuciosamente pela banca IBFC, principalmente a articulação entre as ideias.
articuladores textuais, o uso adequado deles, a articulação que ele faz, a ausência, a presença, a falha, tudo isso. Você iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento de número 1 com um articulador entre parágrafo, o seu conector de conclusão entre parágrafo e de fechamento, é necessário. Necessariamente escreveu, fez um período, usar articulação, articuladores textuais dentro do texto, que é o que a gente chama de articulador intraparágrafo. O que fica no início do parágrafo, ele é chamado de entre-parágrafo. Ele faz a articulação de fora. Imagine o texto como um tecido de retalho. Eu sempre uso essa metáfora. Para que eu tenha o tecido, eu tenho 4 partes do tecido. Eu tenho 4 partes desse tecido. 4. Como é que eu vou ligar para formar um tecido só? Até então eu tenho 4 partes. Como que eu ligo? Imagine isso aqui um texto, através das conexões. A linha vai ser as conexões. O que dá o sentido e o que faz esse texto ser um único e não um amontoado de parágrafos. Beleza? Então, é isso. Terminamos aqui a análise do edital, conforme a Banca IBFC nos apresentou. Nenhuma novidade, tá? Só achei enxuto o barema, mas está tranquilo, porque a gente consegue entender que dentro desses itens existem outros que também serão cobrados na sua correção de redação. E fica tranquilo, porque eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Daqui a pouco a gente volta já começando a trabalhar a estrutura do texto dissertativo.